Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa, Seminários Psicanalítico Jacques Lacan, Seminário, livro 17. Livro 17, o mais importante livro entre todos os seminários do Lacan, os 25 seminários do Lacan. Então, página 13, primeiro capítulo ainda, Produção dos Quatro Discursos, página 13, deixe-me ver que parágrafo 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Vamos retomar daí. Lacan começa a página 13 da minha edição de 92, terceiro parágrafo, Lacan diz: enfim, nós sempre acentuamos que desse trajeto S1, S2, a verdade é o sujeito, surge alguma coisa definida como uma perda. Evidentemente, trata-se de uma perda, não sei se o termo é apropriado, mas perda, ok. Perda ou talvez uma perda representacional ou uma queda, enfim. É isto que designa a letra não significante, que se lê como sendo o objeto A. Objeto A enquanto objeto causa de desejo, enquanto propriamente falta, não de objeto, mas falta como objeto. Boa noite, Waxman, bem-vindo, página 13, Waxman, terceiro parágrafo, eu acabei de ler, a Ariane vai continuar lendo, mas então, Lacan, nesse parágrafo, ele conclui a colocação das letras no discurso mestre enquanto discurso inconsciente. S1, S2, verdade, S clivado, e a produção ou, mais gozar, a falta como objeto, causa de desejo. Eliane, por favor. Vamos lá. Não deixamos de designar o ponto de onde extraímos essa função do objeto perdido. É do discurso de Freud sobre o sentido específico da repetição no ser falante. De fato, não se trata na repetição de qualquer efeito de memória no sentido biológico. A repetição tem uma certa relação com aquilo que desse saber é o limite e que se chama gozo. Uhum. Então, vamos tentar articular alguma coisa daí, Eliane? Bom, parece que ele está articulando esse objeto perdido com a questão da repetição, né? E que essa repetição, ela não é uma repetição no sentido de memória, de sempre a mesma coisa. E a gente já viu que é sempre uma repetição do novo, né? E essa repetição, ela tem relação com esse saber inconsciente. Então, essa repetição é o próprio gozo. Uhum. E também é o limite, né? Uhum. Algum comentário, Andréia, Waxman? Uma pontuação importante, esse objeto perdido não é, naturalmente, um objeto empírico da nossa experiência, não é um objeto fenomenológico, material, concreto, enfim. É um objeto estrutural. Atenção. É um objeto lógico da estrutura. S1, S2, S clivado, objeto A. Isso é importante marcar. Waxman, pois não. Essa repetição desse objeto, quer dizer, dessa expressão de objeto perdido,
Isso tem a ver com real, não? No sentido de que é uma impossibilidade. É uma repetição, mas é uma impossibilidade de nomear essa repetição, que não tem nada a ver com memória. É do Uhum. real também que se trata, não? Do real enquanto... O real é a dimensão, um registro topológico ao qual a configuração discursiva responde. A configuração discursiva, constituída por não linguagem, discurso, sujeito, objeto A. Essa configuração discursiva ela está respondendo do limite dela mesma. O limite desta configuração discursiva é isso que nós chamamos de real. O real é apenas isto. Lacan dirá, no 17, que também, mais à frente, não? É do simbólico, no caso, desta configuração discursiva, esse 1, S2, S elevado a, é do simbólico que surge o real, como limite do simbólico. Real não é realidade, real também não é empírico, não é fenomenológico, não é ontológico, não tem ser, não é intuitivo para nós, do ponto de vista da sensibilidade. Desse ponto de vista, não da singularidade falante, tudo que há do real nela é angústia. Como resposta do real também é angústia. Como resposta ao limite da simbolização. É importante guardar isso. Boa noite, Davi, bem-vindo. Página 13, Davi, seminário 17, página 13, quarto parágrafo, página 13 na minha edição. Não sei qual é a edição de vocês. A minha edição é a primeira edição de 92. Mas quando ele faz a referência à repetição, por haver essa repetição, quer dizer, por acontecer essa repetição, não sei se pode se fazer essa palavra, tentativa do real ser tratado pelo simbólico. Não acontece, e aí repete, e aí repete, e aí repete. Essa repetição teria a ver com essa tentativa. Quer dizer, acontece o gozo e falha. E é uma repetição, e a repete. Com certeza isso nada tem a ver com memória. Uhum. Mas eu penso no real nesse retorno, nessa repetição, não sei se pode falar, na impossibilidade de conseguir dar o tratamento simbólico pelo real. O contrário, então o tratamento é pelo simbólico tratar o real. Uhum. Repete, repete, repete. Até chegar a alguma coisa, não sei. Não, não chega a nada. A repetição Não não chega chega a a lugar nada, pois nenhum. é. Pois é, Ela só sim, chega nela mesma. isso aí. Ah, mas a repetição, novamente, não é a repetição de alguma coisa que repetimos. Novamente, do ponto de vista fenomenológico, não é isso. A repetição é a repetição da incidência desse limite mesmo do simbólico no simbólico. Em termos da escritura do discurso inconsciente, a repetição é a repetição da incidência de S1.
S1, notação para o real, aí está, de linguagem. E, novamente, não é a linguagem dos linguistas, não é a linguagem dos semiólogos, não é a linguagem, portanto, enquanto gramática, enquanto figuras de linguagem, enquanto semântica, etc. S1 incide, o real de S1 incide no simbólico de S2, furando, né, pautando que S2 é limitado. Significa dizer que nem tudo é representável. O real nada mais é do que o limite do simbólico. É um real lógico, Lacan dirá, é um real matemático. Não é matemático do ponto de vista numérico, de uma quantificação. Também não é isso. Repetição, muito simples. S1 repete, S1 incide em S2. S1 incide em S3, S4, em Sn. A repetição está aí. Mas qual é a verdade dessa repetição em série de S1? A verdade é o sujeito privado. É o sujeito da estrutura que sofre a consequência dessa repetição, dessa falha em S2. S2, enquanto notação do saber inconsciente. O sujeito que sofre os efeitos dessa repetição de S1 e S2, dessa falha, tanto, ele goza. Isto é, ele não pode, senão não sofrer, ele não pode, senão não sofrer os efeitos dessa falha, desse limite do simbólico, desse limite da simbolização. O sintoma tem a ver com isso, né? Sim, claro. Uhum. Não só o sintoma, né? Quer dizer, o sintoma, a demanda, a repetição, o desejo, o gozo. Agora, quando ele diz aqui, e que se chama gozo, Lacan está utilizando um termo, digamos, genérico. Ele deveria estar utilizando o termo mais gozar. Que ele já apresentou no seminário anterior, no seminário 16. Porque presta-se uma confusão, né? Quando ele diz gozo, sem precisar que se trata do mais gozar, isto é, da renúncia ao gozo, da renúncia ao gozo suposto pleno, ao gozo de Deus, a metáfora do número 20. Como se trata de uma configuração discursiva, o que está em jogo aí é o mais gozar, é essa renúncia ao gozo suposto pleno. Aí faz toda a Esse diferença. gozo, pois é esse gozo que ele, aqui no seminário 17, dirá. Ele nomeará, não, este gozo suposto pleno. Ele dirá nesse seminário, mais à frente, esse gozo seria no condicional, porque a experiência dele é impossível. Trata-se de um gozo real. Seria, né, a experiência de um corpo inteiramente entregue ao gozo, inteiramente. Esse corpo inteiramente entregue ao gozo seria um corpo no exterior da estrutura, dessa estrutura aqui. Ou então,
a experiência também desse corpo de uma pura sensação sem forma. Sem forma. Sem limite, sem configuração, sem estrutura, sem etc. Não, nós, singularidades falantes, esse gozo para nós ele é real, ele é impossível. Por quê? Porque aí estamos, somos singularidades falantes. Se não falamos, o que somos? E quando eu digo não falamos, significa dizer não. E ao falar, nós não podemos falar e somos falados pelo outro, pelo grande outro. Alguém, André, por favor, você colocar uma questão? Não, eu ia perguntar algo sobre essa repetição, mas eu acho que agora fez mais sentido para mim, porque até o Sérgio comentou sobre essa repetição que tem também uma ligação com sintoma, né? Claro. Fosse aquilo que não cessa de não se escrever. E por isso mesmo que a gente cria diversas discursividades, digamos assim, né? E aí eu estava pensando um pouco na atividade criativa do poeta, como uma discursividade dentro dessas outras, né? Mas só que eu estava pensando um pouco sobre o que poderia caracterizar melhor o discurso poético, a poesia, o ato criativo do poeta, do, do, do discurso político, nisso que não cessa de não se escrever, dessa repetição. Não é? Se a gente pudesse distinguir o que seria distinto aí. Uhum. O que vocês acham? Não só do discurso político, todo discurso é político, né? Mesmo do poeta. Eu digo com relação a esse criativo, essa repetição. Porque o poeta ele cria algo também dentro dessa cadeia de repetições, de nunca se completar, disso que se repete porque não se completa. Mas o que a gente poderia, se há realmente distinção, né, entre essa discursividade do poeta, e eu estou dando o exemplo da discursividade do político, no sentido mais crítico, né? O que seria mais crítico aí? Então, é isso. Uhum. No caso do poeta, o poeta especificamente, não, o poeta aquele que escreve versos, para simplificar, não? Ele está lidando com a própria materialidade do discurso. Ele está lidando ele não poderia não deixar de estar lidando com a repetição estrutural
Ele está, portanto, lidando com a falha, com o mais gozar, com o sintoma, e tudo isso. Agora, ele está lidando com isso de uma maneira que ele, digamos, que ele pode criar articulações inesperadas. Não, no discurso, valendo-se das figuras de linguagem, metáfora, metonímia, etc. Digamos, ele está valendo-se da repetição no sentido mais conceitual dela, que Lacan nos apresentou, não? No seminário 16, a repetição demanda o novo. Ela se volta para o lúdico, não? O criativo, não? Ela se volta para o lúdico que faz desse novo sua dimensão discursiva. O poeta talvez esteja nesse ponto aí, não? Mais próximo, né, dessa demanda pelo novo. Valendo-se das figuras de linguagem, jogando com elas de maneira inesperada, não? Mas a repetição está presente, não é como não está. Por exemplo, aquele quarteto do João Cabral de Barometro, que eu adoro, né? Flor é a palavra flor. Verso inscrito no verso, como as manhãs no tempo. Novamente, esse quarteto, flor é a palavra flor. Verso inscrito no verso, como, a metáfora é, como, isso é como as manhãs do tempo. É lindo, né? Mas não se prega um prego com isso, não é? Não, essa discursividade, esse trecho do poema está situado em outra dimensão. E não é numa dimensão instrumental. Não se bate um prego com esse verso, não se pinta uma parede, não se, etc. Mas, não, ele, há um mais gozar aí, não há como não estar um mais gozar aí, né? E satisfaz em nós outra coisa. Que satisfaz, quer dizer, não, por isso que há um mais gozar aí. Há uma satisfação pulsional, sexual aí. Isso vale para a música, vale para a pintura, vale para, enfim, para as manifestações artísticas quaisquer. Não se bate um prego com elas. Isso quer dizer que a arte, qualquer que seja, é inútil? Não, evidentemente que não. Pelo contrário, quer dizer, a arte, ela é, se é que podemos colocar as coisas assim, em termos de utilidade, nada mais útil para nós do que a arte. Nada mais útil para nós do que a arte. Ela toca algo em nós que é extremo. É diferente do político, estrito sensu, né? Evidentemente, não. O discurso político, ele é os outros discursos, né? Eles são instrumentais, né? Eles servem para alguma coisa,
para alguma coisa do ponto de vista fenomenológico, empírico, da experiência, etc. A arte não. A arte serve, se é que serve, né? E serve para satisfazer em nós um mais gozar, uma renúncia ao gozo, né? Ao gozo de Deus. Toca em alguma coisa limite em nós. Talvez ele seja mais próximo do real, não? Desse real, enquanto impossível. Se vocês permitem, tem um texto no meu livro. Tem 2 textos meus no meu livro. O primeiro intitula-se Bach, Johann Sebastian Bach, e o real lacaniano. Leiam. O outro é sobre aquele quadro maravilhoso do Velázquez, né, do Diego Velázquez, o Las Meninas, de Velázquez. Leiam que vale a pena, trata dessa questão. Agora, interessante a questão da Andréia, porque a análise, atenção, ela é arte. O discurso analítico, não, que pauta uma análise, ele está situado na dimensão da arte. Uma análise, analisando, ele está, atenção para isso, que é importante, bem importante. E muito diferentemente de alguns idiotas que dizem que a psicanálise é ciência, blá, 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 blá. Não querem forçar, não barra e dizer que ela é ciência, etc. Querem estar na fronteira entre ciência e arte. Não, ela é arte mesmo. O analisando, ele está, ao fazer uma análise, ele está criando uma obra de arte. Atenção. Rigorosamente. Não se bate um prego com ela. Atenção. Felizmente. Mas ela, se bem concluída, ela produz efeitos estruturais, decisivos, naquela singularidade. Digamos, e o que o nome, se quiserem, desses efeitos é desejo. É a incidência, nominalizando, da falta como objeto no campo da falta como saber. Isso é arte. Atenção. Se vocês quiserem me permitirem colocar as coisas assim, a análise enquanto obra de arte, ela não bate pregos. Pelo contrário, ela tira os pregos dos analisandos. Para avançar um pouco mais, quer dizer, ela tira aqueles pregos, se quiserem colocar as coisas nesses termos, aqueles pregos, tal como pregados no corpo de Cristo. Atenção. Analisando, ele nos procura como se fosse um crucificado. O corpo dele está todo pregado, nos sintomas do outro, do pai, da mãe, do avô, da avó, dos amigos, do marido, do filho, o que for, tudo prego. A análise vai tirando. Tirou o prego dele em relação ao pai, em relação à mãe, em relação ao filho, em relação à filha, em relação... Despregou. Analisando, ele foi despregado de seus pregos. Ele irá conter o sangramento do seu corpo. O gozo, portanto, não?
esse gozo mortífero, né? Em nome do mais gozar. Avancemos. Eliane, por favor. Pensei aqui, Zé Marcos, ao tirar o prego fica um furo, né? Cicatrizado, né? Não? Ou o furo fica aberto? Não. Vamos lá. Eis porque é de uma articulação lógica que se trata na fórmula pelo qual o saber é o gozo do grande outro. Do grande outro, obviamente, na medida em que o faz surgir como campo, posto que não há nenhum grande outro, a intervenção do significante. Na medida em que eu faço surgir como campo a intervenção do significante, né? Vamos comentar essa passagem, é importante também. Bem importante. Ele já havia anunciado isso, né? O saber, na página 12, não? Ocorreu-me no ano passado chamar o saber inconsciente, chamar de saber, né? O gozo do outro. O saber, agora ele repete, o saber é o gozo do outro, né? O saber inconsciente, retificando, é o mais gozar do grande outro. Esse gozo do grande outro, como alguns idiotas também leem assim, como se fosse o gozo pleno, né? Não. Primeiro que esse outro é barrado. Esse outro, ele é clivado, é o grande A com a barra, né? Com a clivagem. O saber inconsciente, S2, é o mais gozar do grande outro clivado, inconsistente. O grande outro marcado pelo furo real, pelo limite do simbólico. Aí está. Ele continua, do outro, o saber inconsciente é o mais gozar do outro privado. Do outro privado, obviamente, na medida em que o faz surgir o saber inconsciente. Ele faz surgir como campo a intervenção do significante. S1, S2. Aí está. A incidência, a intervenção do significante S1 em S2 faz com que S2, o saber inconsciente, seja o grande outro, o mais gozar do grande outro. Lacan é tão simples. Quando ele Percebam. coloca aqui, quando ele coloca aqui, posto que não há nenhum grande outro, é aquela questão de que não há grande outro do grande outro, ou seja, não há um grande outro ontológico, mas também isso, exatamente. Não há nenhum grande outro do ponto de vista ontológico, do ser. Não. O grande outro é um campo, atenção, é um campo não que passa, ele não precede, ele não tem uma antecedência cronológica. É a intervenção do significante S1 e S2 que faz surgir o grande outro clivado. Por que clivado? Por que inconsistente? Por que furado? Por que não todo? Porque se trata da incidência de S1 e S2, do real de S1, do puro significante sem representação. S2. Saber inconsciente, campo do grande outro. Clivado, inconsistente, furado, não todo. Equivocado, esse é o ponto. Estamos tratando o tempo todo aqui da equivocação significante que pauta a estrutura. O Lacan está o tempo todo,
Desde que ele começa, que ele abre os seminários dele para o público em 53, falando, ensinando a equivocação significante. A incidência de S1 e S2 é a equivocação significante. É a equivocação significante que pauta a nossa vida. Não há nenhum outro, isso é importante, que precede a incidência do significante. E não é um outro ontológico, fenomenológico, empírico, etc. É que o problema está aí, quer dizer, é que nós fomos educados, mal educados, evidentemente, não a entender linguagem como sendo apenas um instrumento de comunicação. Nós fazemos uma leitura da linguagem como se ela fosse alguma coisa exterior a nós, que pudéssemos utilizá-la para nos comunicarmos, para nos informarmos, etc. Não, absolutamente não. A linguagem, estou simplificando, evidentemente, a estrutura de linguagem, discurso e fala, ela não é instrumental, do ponto de vista essencial, digamos assim. Não, ela é instituinte, ela nos institui como vivos. Atenção para isso. Nós não estamos vivos aqui porque tem um corpo biológico funcionando. Não. Esse corpo biológico funcionando, os órgãos funcionando, etc., é o segundo tempo. Esse corpo biológico ele está subsumido, pautado, englobado por essa estrutura que o Lacan está marcando aqui, está descrevendo. Não fosse essa estrutura, o corpo biológico dos humanos não subsistiria. Aprenderam, finalmente, a deixarem de ler a linguagem como um instrumento fora de nós, exterior, que utilizamos? Não. É ela, Lacan diz, é a linguagem, a estrutura, essa estrutura que nos emprega. Atenção, nós somos os empregados por ela, os empregados dela. É ela que nos institui. É ela que mantém vivo o corpo biológico. Eu assisti de uma série ontem à noite. Vocês viram aquela série da Netflix chamada Yellowstone? Já viram? É o nome de um rancho. Não. Yellow é um termo só, né? Yellow é amarelo, Stone, pedra. É o nome de um rancho em Montana, nos Estados Unidos. E o título da série é Yellowstone, significa pedra amarela, né? Eu estava assistindo ontem um episódio dessa série em que há o parto, como chama isso? Não o parto, mas tem uma res, né, uma vaca lá no campo, que ela está parindo, está nascendo. Né? O filhote lá, o bezerro, está nascendo. Então, eles dão um close na vaca deitada, parindo, ela está deitada, o proprietário dela, né, quer dizer, a deitou, né, para que ela pudesse parir, né, o bezerro. Né? Bom, ele está segurando a cabeça dela para que ela mantenha a cabeça baixada, e o filho dele está puxando o bezerro pelas pernas do bezerro. Puxando do ventre, não da vaca lá, né? Bom, ele puxa, o bezerro sai, ele já sai andando e pulando. E a vaca também se levanta e sai andando e pulando.
Não há nenhuma analogia nem homologia com o que acontece conosco. O bebê humano, o infans humano, o recém-nascido humano, ele já nasce, Lacan diz, num banho de significantes. E é esse banho de significantes que o faz sobreviver, que garante a sobrevivência dele. Ele não sai andando, não sai pulando, não sai como o bezerro sai. Independente da mãe, etc. E a mãe independente dele. Mãe, não é mãe, né? Evidentemente. A vaca ela não é mãe. Mãe, mãe é uma representação nossa, né? Claro. Não. Esse banho de significantes não, quer dizer, se o bebê nascer da mãe lá, no caso do humano, não, e deixar ele entregue a ele mesmo, ele morre, não tem como. É preciso uma série de cuidados, de significantes para ele, né? para que aquele, sei lá o que, aquela coisa biológica possa sobreviver. Senão, não. Aí está, portanto, essa estrutura, intervindo, se apropriando e garantindo a sobrevivência do biológico, subsumindo, englobando, pautando, marcando, selando, chancelando, né? Garantindo, em última instância, a sobrevivência desse biológico, senão não rola. Com, evidentemente, atenção. A demanda dessa estrutura, né, para que esse corpo biológico subsumido a ela fale, subsumido a ela e que a assuma, falando, entrando na estrutura de repetição, de equivocação significante, de mais gozar, de perda de gozo, etc. Para nós aqui. Pois não, Waxman. Não, é só um momento de graça. Lembrando o velho Bussunda, já falecido, né? Mãe é mãe, vaca é vaca. Mãe é mãe, vaca é vaca. Com um detalhe importante, não, agora é preciso que nós entremos, não, Waxman, aí, nós analistas, né? Nessa butade, ou se quiser, nesse xiste, né, do Sunda. Mãe é mãe, vaca é vaca. Mas é interessante, porque analiticamente nós testemunhamos isso na clínica. Né? Mãe pode ser uma vaca na fantasia masculina. Atenção para isso. Melhor até, quer dizer, na fantasia dos homens, é imprescindível que a mãe seja uma vaca. Senão ele não trampa com ela, ele não trepa com ela. Atenção. Nenhum homem trepa com mãe, só trepa com vacas, com putas, com vagabundas, com piranhas, com o que for. Na fantasia dele, quer dizer, essa é uma fantasia necessária para que ele possa tirar a mãe da cama e colocar essa mulher na fantasia dele. É uma vaca, é uma puta, é uma... Bem, avancemos um pouco mais, Eliane, por favor. Vocês, sem dúvida, me dirão que, em suma, nisso estamos sempre dando voltas. O significante, o grande outro, o saber, o significante, o grande outro, o saber, etc. Mas é justamente aí que o termo gozo nos permite mostrar o ponto de inserção do aparelho.
Fazendo isto, saímos sem dúvida do que autenticamente está em questão no saber, do que é reconhecível como saber, para nos reportarmos aos limites, ao seu campo como tal, aquele que a palavra de Freud ousa enfrentar. Uhum. Novamente, gozo aqui é o mais gozar, né? O ponto de inserção do aparelho, olha aí. Do aparelho discursivo, do discurso, de cada discurso, né? Ponto de inserção, quer dizer, ele está lendo aqui a questão da perda, né? Da produção, do mais gozar, da perda de gozo. O aparelho discursivo, o que ele produz é uma perda de gozo. Entende isso? Como é que vocês entendem disso? Ele faz essa referência ao Freud da palavra. A palavra. Aí é o mais gozar. Quer dizer, o Freud enfrenta a questão do atravessamento dando palavra a palavra, produzindo mais gozar. Freud encarou isso. Ousou enfrentar isso, mas enfrentou, digamos, muito insuficientemente, né? Sim, sim. Do que ele podia, né? Do que ele podia, exatamente. Ele não podia mais do que isso, né? Mas já foi uma grande coisa, foi um corte. Não, sem dúvida. Não fosse Freud, não estaríamos aqui. Não se trata, novamente, eu insisto nesse ponto, não se trata de pegar a escrita do Freud e jogar fora, não é isso. Mas se trata de posicioná-la corretamente, ordená-la corretamente. É o que Lacan faz. De maneira que essa escrita do Freud, pelo ordenamento, a leitura que Lacan faz, essa escrita, ela se torna obsoleta. Entenda, quer dizer, tornar a escrita de Freud obsoleta é ordená-la corretamente, é valorizá-la, porque é preciso passar por ela, para torná-la obsoleta. Torná-la obsoleta e dessa obsolescência produzida pela leitura do Lacan, atenção, é só a leitura que o Lacan faz da escrita do Freud que torna a escrita do Freud obsoleta. Obsoleta significa, ela não funciona mais, mas foi preciso passar por ela para que o novo, atenção, o novo emergisse, acontecesse. Aí está o valor da escrita do Freud, tornar-se obsoleta. E é interessante que o Lacan, ao longo dos seminários dele, em vários momentos ele demanda isso dos ouvintes dele. Ele fala para os ouvintes dele com toda clareza, né? Tornem-me obsoleto. Prescindam, não passem, evidentemente, né? Passem pelo meu ensino e prescindam dele. Não deixem de precisar dele. E avancem para poder avançar. Mas para isso é preciso passar por. Não vai ficar de fora dizendo que não presta, não. Evidentemente que não. Né? Então, mas é justamente aí que o termo gozo, termo genérico gozo, nos permite mostrar o ponto de inserção do aparelho. O aparelho, o ponto de inserção.
ele coloca-se, ele posiciona-se exatamente naquilo que ele produz. Atenção. O que importa para a configuração discursiva é a produção. E o que é que ele produz? O mais gozar, a renúncia ao gozo. Agora, fundamental, essa renúncia ao gozo é gozo. Gozo da renúncia, desde a renúncia. Atenção para isso. O mais gozar é renúncia ao gozo, mas é gozo com esta renúncia. É gozo, portanto, atenção, com o laço social. Já notaram que nós mais gozamos no e pelo laço social? Com terceiros. O Sartre, o Jean-Paul Sartre, ele diz: o inferno são os outros. O inferno são os outros. Ele tem toda a razão do ponto de vista fenomenológico, né? Do ponto de vista do sintoma, portanto, não? Ele está falando do sintoma, né? Mas, no caso, é que nós mais gozamos desse inferno, desse sintoma. Nós estamos o tempo todo enlaçados, né, pelos outros. Agora, atenção, esse enlaçamento é pautado, guardem isso, pela equivocação significante. Isso é o mal entendido o tempo todo. O que é que os nossos analisandos trazem em análise? Não esse mal entendido contínuo com terceiros o tempo todo. Esse mal entendido que testemunha a inexistência da relação sexual. Uma psicanalista que faz supervisão comigo, outro dia na supervisão, ela me perguntou, mas qual é o sintoma desse meu analisando, do analisando dela? Ela foi muito clara, qual é o sintoma que ela não conseguia identificar, né? Qual é o sintoma desse meu analisando? Eu respondi imediatamente para ela, a fala. Ela ficou surpresa. Como assim? A fala dele é o sintoma dele. Me acompanham? A fala é o sintoma. Não são as questiúnculas dele, os queixumes dele em relação a terceiros, não. Isso é o que está se acoplando aí. O sintoma estrutural dele, analisando dela, e nosso, é a fala. Nós mais gozamos, né? Olha eu aqui mais gozando ao falar. Obter uma satisfação pulsional ao falar. E essa satisfação, ela é da ordem também, está junto com isso, o mal-estar. Há um sofrimento ainda. Mas essa pontuação que eu fiz na supervisão para ela abriu coisas para ela, básicas, elementares, do ponto de vista dela poder fazer uma leitura estrutural do caso, ao invés de ficar colada, né, aos queixumes do analisando, às demandas de amor dele. Não. Excelente. 8h30, olha aí, pontuais, hein? Pontuais hoje. Retomamos amanhã, compareço amanhã, seminários psicanalíticos José Marcos de Castro Matos, o significante e sua função. Boa noite e até amanhã. Boa noite.